Tomem os vossos assentos, por favor. Graças a Deus, que nos concede a bênção, que nos concede a oportunidade de mais uma vez estamos reunidos nesta casa de oração, para juntos podermos adorar, bendizer, louvar e glorificar ao nome de Jesus. Somente Jesus é digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor aqui nessa noite. Quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias, primeira carta de Paulo à igreja que estava na cidade de Corinto. Paulo aos Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versos 58. Eu quero ler dois versículos aqui, em dois textos diferentes, para tomar como base a temática nessa noite. Quero saudar também os nossos irmãos que nos acompanham pelo canal da Igreja Bereana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Onde você estiver aí, meu irmão, seja um lugar abençoado por Deus. 1 de Coríntios, capítulo 15, versos 58. Glória ao nome de Jesus. Os irmãos encontraram? Vamos estar lendo o primeiro versículo. Depois você vai lá em Mateus 24, 13, tudo bem? Vamos ler esse texto, depois nós vamos ler o outro texto, tá? Então vamos lá. 1 de Coríntios 15, 58 está escrito assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu vou ler aqui, eu gostaria que os irmãos, por favor, repetissem depois de mim, tudo bem? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Glória ao nome de Jesus. Vamos lá em Mateus capítulo 24, verso 13. Glória ao nome de Jesus. Mateus 24 e o versículo de número 13. Glória a Deus. Estarei lendo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos de novo para ficar bonito para Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos de novo para melhorar, que não ficou muito bom não, mas agora fica bom. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aplauda o Senhor Jesus, glorifique, exalte ao nome dele nessa noite. E eu gostaria de começar nessa noite, esse sermão aqui, com duas perguntas básicas aos irmãos. E lógico que você não precisa me responder. Mas você sabe o que é uma pessoa constante? Tenho certeza que os irmãos, pelo menos, têm uma base do que é ser uma pessoa constante. E o que é uma pessoa perseverante? Aqui nós vemos duas palavras em dois textos diferentes. Nós vemos o apóstolo Paulo aqui, tratando sobre a temática da ressurreição. No capítulo 15, ele vem dando toda a trajetória. Como é que vai acontecer? Quando vai ser isso? Quem vai ressuscitar primeiro? Como é que vai ser esse padrão? Somos nós, os mortos vão primeiro, como é que vai ser? Ele começa a dar todo esse padrão no capítulo 15 de 1 de Coríntios. Ele termina o seu sermão dizendo: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra. Ele diz, vocês precisam ser firmes e constantes. Vocês têm que ser firmes e constantes. Em contrapartida, o evangelista Mateus, ele está tratando lá, a temática de Mateus ali é o sermão profético, é a volta de Jesus, a grande tribulação. E aí ele diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vamos caminhar devagar. Todos nós sabemos que a obra salvífica, ela não vem de caráter humano. Amém? O ser humano não tem esse caráter, essa responsabilidade não está debaixo do domínio humano. A obra salvífica, ela é única e exclusiva da parte de Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 2, o verso 4 e 5, Paulo escrevendo, ele diz assim, mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que muito nos amou, estando nós mortos ainda em nossos pecados e delitos, aleluia, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós éramos mortos, estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos, mas o amor de Deus é tão grande, aleluia, o amor dele é tão grande, o quanto ele tanto nos amou, que ele nos deu a vida juntamente com Cristo, e pela graça, que é um favor imerecido, nós somos salvos. Por que Mateus ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo? Vejamos, porque na caminhada cristã haverá situações que nós devemos de perseverar, continuar. Queridos, todos nós que estamos aqui na igreja, você que nos acompanha pelo canal da Igreja Bereana, todos nós aceitamos a Cristo, ou somos atraídos pela graça dele, para quê? Para que possamos ter uma morada no céu. Mas ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A Bíblia diz que nem os anjos sabem, a não ser o Pai. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar, ou quando será o nosso desligamento, arrebatamento pessoal, quando nós partiremos dessa terra, no caráter individual, ninguém sabe. Por isso que nós devemos entender que a vida continua, e que as lutas, elas podem acontecer no dia de amanhã. As provas, elas podem acontecer no dia de amanhã. A porta pode também se fechar no dia de amanhã, pastor. A doença pode se fechar. Mas eu sou um salvo. Mas só que na sua caminhada, na sua trajetória de fé cristã, você vai ter que ser uma pessoa constante e alguém que tem perseverança na sua caminhada. Constante é aquele que não muda. Constante. As provas vêm, ele não muda. Não tem o louvor que diz, se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, se não abrir, continua sendo Deus. Constante é aquele que não muda, é alguém que não se altera, apesar das dificuldades, ela permanece fixa, inabalável, ela é constante, começa e termina. E perseverante, perseverante é aquele que em meio às dificuldades, ele continua, meu irmão, não se abate não, meu irmão, ele dá continuidade, a prova vem, vamos embora, com prova, com luta, com adversidade, com pandemia, a gente continua, com crise financeira, dá continuidade, supera os impedimentos e vai até o fim, porque na caminhada dos apóstolos, eles tiveram muitas dificuldades, muitas perseguições, muitos impedimentos, mas o que eles fizeram? Perseveraram até o fim, aleluias. Vamos entender melhor isso aqui. Sempre quando tem um fim de ano, é muito comum, e não a cunho de simpatia nem nada, nós não queremos em nada disso, mas é comum nós fazermos projetos para aquele ano que vai começar. Algumas pessoas, elas fazem planos para o ano que vai se iniciar, sim ou não? Nós fazemos, irmãos, todos nós fazemos. Nós temos aqueles que prometem que vão melhorar a sua alimentação, sim ou não? Aí a gente até vai bem, né? Comecinho, aí pá, não, quando terminar as festas de final de ano, o Natal, o Ano Novo, aí no dia 5, dia 6 eu começo. Aí come arroz integral, dia 6, dia 7, dia 8, finalzinho de janeiro, começou fevereiro, aí o que acontece? A alimentação fica de lado. Em contrapartida também, nós temos aqueles que dizem que vão melhorar os seus hábitos, né? Ter hábitos mais saudáveis aos seus corpos, né? Até começa a fazer uma caminhada, até começa a fazer um exercício lá em casa, aí faz um dia, aí faz 2 dias, e aí quando vê, não faz mais nada. Nós também, irmãos, nós temos aqueles que até prometem, falam assim, Deus,
no ano de 2022, eu vou meditar nas Sagradas Escrituras. Eu vou me dedicar aos escritos. Aí até pega na Bíblia. Aí o celular toca, aí a rede social fala mais alto, aí os afazeres falam mais altos, e a promessa de meditar mais e mais nas Escrituras Sagradas ficam de lado. Nós temos também aqueles, que dizem, olha, eu vou botar toda a minha leitura em dia. Vou pegar todos os meus livros que eu tenho lá na estante, que estão todos empoeirados, vou fazer um cronograma, vou fazer um padrão de leitura e vou começar a ler os meus livros lá que estão lá. Eu preciso de praticar, eu preciso de ler, eu preciso de me alimentar, eu preciso de ter uma mente saudável, uma mente que trabalha, que se enriquece de leitura. A gente até pega o livro, deixa na mesa e acaba não pegando. A pergunta é, o que é que falta para essas pessoas? O que falta? Perseverança e constância. Começa a fazer o exercício, para. Melhora a alimentação, chega sexta-feira, eu ainda disse que tem o dia do lixo, não é, Karina? E aí, quem faz? Para. Deus está falando. E aí, meus irmãos, a gente fala assim, a gente vai começar a melhorar, vamos fazer uma caminhada, vamos melhorar a nossa saúde, vamos cuidar do templo do Espírito Santo, da Isabel, o que faz? Não faz. Pega a Bíblia e não conclui sequer um livro no ano. Não lê nem o livro de Judas, que só tem um capítulo. Falta-nos constância, falta-nos atividade, firmeza, para a gente começar algo e concluir algo. Aleluias. O que falta para essas pessoas concluírem as questões? Constância e perseverança. Na nossa caminhada cristã, irmãos, nós não vamos viver apenas momentos felizes, não, de forma alguma. Jesus não prometeu isso para ninguém. Quem promete são os falsos profetas. Quem promete isso são os falsos pregadores. Jesus diz, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Pastor leu aqui o texto que Deus fala para Moisés, olha, tem bom ânimo. Você vai passar esse povo aí, levanta e tem bom ânimo. Se anima, levanta a tua cabeça, porque a vida não é um mar de rosas, como muitos pintam, não. Na vida tem adversidade, tem crise, tem problema, tem briga em casa, tem problema no trabalho, tem, mas em todas essas questões da vida nós temos um Jesus que nos ajuda, o Espírito Santo que nos consola, que nos ajuda na nossa trajetória. É começar e continuar. Se não vejamos, capítulo 4 de Marcos, a partir do verso de número 35. Jesus está pregando na praia. Jesus olha para os discípulos e diz, olha, passemos para outra margem, para outra banda. O que acontece? Jesus diz, vamos passar? Os discípulos falaram, Jesus falou, vamos ser constantes, vamos entrar no barco. Jesus não falou que é para fazer? Vamos fazer. Eles entraram dentro do barco e estão passando. Só que entre uma margem e entre outra margem, o que aconteceu? Levantou-se um temporal de vento. E as ondas começaram a bater forte no barco. E eles começaram o quê? Se desesperar na caminhada deles. E o que é que Jesus estava fazendo? O texto diz que Jesus estava dormindo. Jesus estava cansado, estava dormindo. Os discípulos acordaram Jesus, dizendo, nos acorde, Senhor, nos ajude. E Jesus se levantou, acalmou a tempestade e acalmou o mar. Mas os discípulos fizeram o quê? Deram continuidade àquilo que Jesus falou para eles fazer. É para passar? Vamos entrar no barco e vamos passar. Eu não sei qual foi a responsabilidade que Jesus te deu. Eu não sei o que foi que Ele disse que é para você fazer. Eu não sei os afazeres que você colocou na obra que você disse que iria dar continuidade. Fica tranquilo, Jesus vai te ajudar, vai te fortalecer, vai te renovar, vai te restaurar. E você vai ser constante na obra de Deus.
Oh, Espírito Santo da glória. Vamos também viver momentos de adversidade, dias de angústia. Por isso que nós devemos ser constantes. Aleluia. Constantes na obra do Senhor. O apóstolo São Paulo, o texto qual eu li, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor. A obra vai exigir isso de nós, Ricardo, essa constância. Você conhece alguém constante? Eu conheço um monte de gente constante. Sabe aquele desenho lá da raposinha? Vocês conhecem? Como é que a raposinha sempre fala? Ó dia, ó céu, ó vida. Só fica nisso. Ó dia. Ela não vê beleza em nada. Não vê alegria em nada. Não vê algo bom em nada, é inconstante. Oh, prova, oh Deus, oh Senhor, por que isso, por que aquilo? Você fala com a pessoa, você chega até animado, mas quando você começa a falar com ela, você fica num estado, meu irmão. Oh, meu Deus, é melhor morrer logo para ficar desse jeito. Oh, prova, oh Jesus, nos ajuda. Não, tem gente que é assim, nunca tem constância, está sempre inconstante, nunca está feliz, nunca está alegre, nunca está bem com a vida, nunca está com nada. Ah, como é que está? Estou mal, estou lá para baixo. Meu irmão, tem alguma coisa. Deus não nos leva para caminhos para que nós não venhamos a aprender algo naquele caminho que estamos seguindo. Deus não nos coloca em lugares para que nós não venhamos aprender algo dentro daquele lugar. Deus não nos conduz a caminhos a qual nós não venhamos aprender algo nessa trajetória. A tua caminhada pode ser dura, mas tem uma lição para você aprender nessa situação. Tem algo bom de Deus nessa situação. Oh, glória ao nome de Jesus. Tem que ser constante. Não dá para ficar todo dia, ó céu, ó vida. Não dá, tem que levantar a cabeça. Se alegrar com a vida. Se alegrar com a tua família, se alegrar com o teu trabalho, se alegrar com a tua igreja, se alegrar com as coisas boas que Deus tem assim nos abençoado. Porque o dia de luta ele vem para todos nós. Vejamos o texto de Provérbios capítulo 24, se você quiser abrir, amém, se não só escuta aí que eu escrevi aqui. Se te mostrares fraco, em uma outra tradução está escrito, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Porque o dia da angústia vem para todos. E se você se mostrar frouxo, ou se você se mostrar fraco, a tua força será pequena. Por isso que nós devemos de ter constância. Eu vou fazer uma ilustração para você entender. Aqui na igreja, nós temos quantos cultos na semana? Quinta, sábado e domingo. Amém? Então, num padrão coerente das nossas vidas, para aqueles que podem, eles vão se manter na igreja quinta, sábado e domingo. Pessoas constantes na obra, aqueles que não trabalham, aqueles que não têm outros a fazer, eles que podem estar na igreja todos os dias, eles mantêm essa constância. Tem culto na quinta, tem culto no sábado pela manhã e tem culto no domingo. Tem culto na quinta, tem culto no sábado e tem culto no domingo. No dia da angústia, no dia da prova, no dia da adversidade, a probabilidade de você estar mais firme diante daquela luta é maior, porque você está constante, você está sendo alimentado, você está sendo orientado, você está presente na casa do Senhor, então você consegue manter essa constância na obra do Senhor. Agora, aqueles que são inconstantes, que está um dia, outro dia não está, e vem uma semana, não vem na outra, a prova vem, porque a Bíblia diz que a tempestade vem para quem está com a casa na rocha e para quem está com a casa na areia. Jesus não isenta a tempestade, mas ele diz: aquele que tem a casa na rocha, a tempestade vem, os rios vêm, e a casa como é que está daquele que é constante? Está de pé. E aquele que é inconstante, a casa que está na areia, o rio leva tudo. Oh, glória a Deus. Constância na oração, constância no jejum,
constância na leitura bíblica. Nós carecemos disso, irmãos. Nenhum de nós aqui, irmãos, podemos dizer, não, eu estou bom o suficiente. Não está não, meu irmão. Calamachúria. Você não está não, você precisa mais de Jesus. Você precisa buscar mais, você precisa clamar mais, você precisa adorar mais. Nós precisamos de ter uma constância maior na obra do Senhor. Amém? Se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força será pequena. E é bem provável que essa angústia vai prevalecer sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o ministério, sobre a nossa atividade. Amém? Nós devemos entender que ser constantes na obra do Senhor é dar continuidade àquilo que Deus outorgou para que a gente venha fazer. Quantos irmãos aqui conhecem o texto de Josué capítulo 6, que fala da queda das muralhas de Jericó? Todos os irmãos, eu acredito que já ouviram alguma coisa sobre isso. Como é que foi a ordem de Deus para Josué? Jericó era a grande cidade edificada. Jericó era uma cidade inabalável. Jericó, o povo, os judeus, os hebreus que saíram do deserto, eles não tinham condição nenhuma de, na arte da guerra, conseguir se prevalecer, e aquelas muralhas jamais iriam cair. Mas só que qual foi a ordem de Deus para Josué? Eu quero que vocês se reúnam e que vocês façam o quê? Dá volta, aleluia, dá volta. O que é para fazer para dar volta? Dá volta. Aí Deus está dizendo, dá volta. É 6 dias dando uma volta? É uma volta. Vai dar volta. Dá constância, dá volta. Dá volta, dá volta, dá volta. E no último dia vocês vão dar 7 voltas. E vai fazer o quê? Todos vão gritar. E quando vocês gritarem, o que vai acontecer? As muralhas caíram. Ou seja, dá continuidade. Seja constante, seja constante. Ah, mas eu não vi a libertação. Continua orando. Ah, mas a porta não abriu. Continua jejuando. Ah, mas a libertação não chegou. Continua, porque aquele que é poderoso, aquele que é para fazer o milagre, ele sabe a hora certa de abençoar. Aplauda o Senhor Jesus, glorifique, exalte o nome dele. É para dar volta, dá volta. Oh, glória a Deus. Mas eu venho na igreja, minha vida não muda, aleluias. Ah, mas eu venho, eu estou constante todo dia, eu estou no culto todo dia. Parece que não muda. Quem sabe a hora, quem sabe o momento de mudar, de transformar, de realizar, é Deus. É Deus. É Deus que sabe a hora certa de agir. Enquanto Deus não faz, o que eu faço? Continuo constante. Continuo perseverante, fazendo a minha parte. Aquilo que eu consigo fazer, eu faço. Aquilo que está debaixo da minha mão para fazer, eu faço. Aquilo que eu tenho condições de fazer, eu faço. E aquilo que eu não posso fazer, e aquilo que é impossível. Lucas 1,37. Porque para Deus, nada é impossível. Aleluias. Quando Mateus diz, aquele que perseverar até o fim, ele está dizendo que tem um começo e tem um fim. E até chegar a esse fim tem uma trajetória. E essa trajetória tem que ser de perseverança. Ei, quantas pessoas você viu começar na obra do Senhor? Agora eu te pergunto, todas essas pessoas estão? Não estão. Porque a luta vem, Ricardo, para o ímpio e para nós. A adversidade, segundo Eclesiastes, diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. As questões da vida, elas estão para toda a humanidade. Nenhum de nós estamos isentos a viver essas coisas e a não desfrutar daquilo que está aí. Está aí para todo mundo, nós vamos ter que viver. Mas se nós não formos perseverantes na obra do Senhor, a probabilidade de nós tropeçarmos e cairmos é maior. Por isso que nós devemos de perseverar na obra, perseverar no ministério, perseverar na sua espiritualidade, perseverar nas tuas orações, perseverar, ser uma pessoa perseverante e sempre constante.
O salmista Davi, o Ricardo leu um salmo aqui muito belo. O salmista Davi também escreve o salmo de número 18. E ele diz assim, 18:6: Na minha angústia eu invoquei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus. Davi era um homem de Deus? Sim, irmão. Davi era um homem de Deus? Ué, mas ele teve angústia? E o que é que ele fez no momento de angústia? Por que ele clamou ao Senhor? Exatamente. Ele clamou ao Senhor porque ele tinha que chegar até o lugar que Deus determinou para ele. Então ele não poderia parar no momento da angústia. Então o que ele faz? Clama ao Senhor, aleluias. Ah, Deus, só Deus sabe a maneira como eu adentrei aqui nessa casa. Quem sabe a tua mente está assim. Só Deus sabe a forma como está o meu lar. Só Deus sabe como é que está a minha família. Só Deus sabe como é que está a minha casa. Só Deus sabe como é que está o meu trabalho, meu irmão. Invoca o Senhor nessa noite. Clama ao Senhor nessa noite. Chame por Ele nessa noite para que Ele possa poder te ajudar e que você consiga continuar na tua caminhada. Amém, meus irmãos? Tem glória a Deus e a Jesus aí? Aleluias. O salmista Davi, ele tinha que concluir aquilo que Deus, porque quando Samuel unge ele para ser o quê? Rei. Mas até chegar o momento de ser rei, meu irmão, teve muito leão, teve muito urso e teve muito gigante que teve que cair na vida de Davi. Mas Davi viveu momentos de angústia como todos nós podemos viver, mas ele tinha constância, pastor. E como ele tinha constância, ele faz o quê? No dia da minha angústia, eu invoquei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus. Ei, Deus pode te ajudar. Diga isso para o irmão que está ao teu lado. Deus pode te ajudar. Eu não sei a tua situação, mas Deus pode te ajudar. Ei, Deus pode te socorrer. Ei, Deus pode te levantar. Ei, Deus pode te restaurar. Ei, Deus pode te animar nessa noite. E aí? Vai ficar nessa inconstância ou vai invocar o nome do Senhor nessa noite para se colocar de pé? Aleluia. Calamachúria. Oh, glória a Deus. Davi diz o seguinte: na minha angústia invoquei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz. Deus ouve a tua voz. É que às vezes falta você clamar, às vezes falta você invocar, às vezes falta você se colocar na brecha e dizer: Deus me ajuda, Deus me levanta, eu não aguento mais essa inconstância. Ei, quantas vezes dá o horário do culto, calamachúria, eu vou falar porque Deus está me falando, dá o horário de vir para o culto, aí você fala: eu até queria ir, mas agora eu não quero ir mais, eu não sei o que está acontecendo comigo. Aí Deus está dizendo: chega de inconstância, chega de ser variável, chega de ficar abalado, chega, qualquer coisa não vem, qualquer coisa é abalada não. Deus está dizendo: sai do comodismo, sai do marasmo e anda na minha presença. Erra se dará calamachúria. Porque nós nos vitimizamos demais. Nós nos vitimizamos demais. Quando Deus está dizendo: pode clamar. Eu ouço o teu clamor, eu ouço a tua voz. Davi está dizendo: Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor penetrou nos seus ouvidos. Ou seja, Deus está atento ao teu clamor, ao teu pedido nessa noite. Quando Deus chama Moisés, em Êxodo capítulo 3, com o projeto de tirar o povo do deserto, o povo estava sofrendo momentos de adversidade, o povo estava sendo afligido, o povo estava sendo maltratado, e quando Deus vai falar com Moisés, Deus diz para Moisés: deixa eu te falar, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, minas.
constância. E eu tenho visto a aflição. Ei, Deus ouve o teu clamor. E Deus vê a tua situação. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: chega de inconstância. Começa a ser constante na minha obra. Começa a caminhar na minha presença. Deixa de lado as coisas que atrapalham. Deixa de lado aquilo que te limita. Deixa de lado aquilo que te impede de andar. E começa a ser perseverante e constante na minha obra. Por que que o apóstolo Paulo, ele conclui todo o seu escrito dizendo aos irmãos: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra. O que é algo abundante? O que é aquilo que abunda? É aquilo que sobressai. Ou seja, a constância não é limitada. Aleluia. A constância é ilimitada, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Porque ele conclui dizendo: sabendo que o vosso trabalho não é vão, ou seja, tem uma recompensa de Deus. Se dará calamachúria. Tem uma recompensa, pastor, na obra. Tem uma recompensa, Ricardo. Tem algo de Deus para nós na nossa constância. Glória ao nome de Jesus. Que você, meu amado irmão, meu querido, nessa noite, saia daqui com um propósito dentro do seu coração e diga: eu preciso ser constante. Eu preciso perseverar mais. Na igreja, nas coisas de Deus. Mas quem sabe você também está precisando ser constante no teu trabalho. Porque tem gente que faz de qualquer jeito, e Deus trouxe isso aqui para você se alinhar, dizendo para você: seja constante. Tem um monte de gente que poderia estar no teu lugar, aleluia, mas eu pus você lá. Então seja constante no teu trabalho, seja firme no teu trabalho, seja constante na sua casa, seja constante com os teus filhos, seja constante com a tua família. Que relacionamento é esse que um dia dá bom dia, outro dia não dá? Que é isso, irmãos? Um dia está feliz, outro dia está triste, não cumprimenta o irmão, não cumprimenta o vizinho. Não, meu irmão, constância, alegria no coração, Jesus brilhando na tua vida e você sendo a mesma pessoa todos os dias. É duro você lidar com pessoas inconstantes. Um dia está bem, outro dia não está bem. Um dia está para cima, outro dia está para baixo. Lógico, irmãos, que todos nós vamos passar por problemas, não tenha dúvida quanto a isso. Mas seja constante na tua vida. Seja perseverante em tudo aquilo que você se propor a fazer, porque Deus é poderoso para te ajudar. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.